Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para nossa 16ª aula aqui da nossa série de controle de estoque, onde a gente está aprendendo a construir esse formulário que está aqui atrás de mim. Ele já está quase completo, só faltam mais algumas, eu acho que antes de 20 aulas a gente termina isso daqui. Nessa aula a gente vai ver o quê? Como é que você faz essa parte de excluir. Tá vendo que eu clico em excluir e não faz nada? Mas eu quero que ele faça. Quando eu clicar aqui, der um duplo clique aqui e ele preencher tudo ali excluiu. Se eu der um duplo clique, repara que ele não faz nada. Mas lembra quando a gente vem aqui em controle de produtos, dá um duplo clique, ele preenche? Então, ó, nessa aula a gente vai fazer o quê? Fazer essa parte desse duplo clique e na aula que vem a gente vê como é que a gente exclui essa transação aí que a gente colocou no duplo clique com todas as restrições e tudo mais, tudo bonitinho que nem a gente já viu como é que faz. Lembra de, antes de a gente começar o conteúdo, de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, porque tem vídeo todo dia aqui na semana e aí você não perde nenhum vídeo se você clica ali no sininho, porque o YouTube consegue te avisar, ele te manda uma notificação, você vai ver, olha, vídeo da hashtag, você clica lá para assistir e deixa o like nesse vídeo aí também. Então, ó, já deixou seu like ali no vídeo? Vou ficar esperando que nem naquele outro vídeo. Se você ainda não deu like, ó, vou te dar 3, 2, deu like agora? Show, agora a gente pode continuar o conteúdo. Então, perfeito. Falei do like, falei de se inscrever, clicar no sininho e agora eu preciso que você também baixe a nossa série de controle de estoque. Não precisa, se você quiser baixar, lembra que ela tá aqui com todas as aulas, todas os arquivos também, e aí você pode ir acompanhando da aula 1 até a aula 16, que é essa aula daqui, e vai ter tudo lá disponível para você. Então, faz isso daí. Vou fechar aqui, show de bola. Botão direito, ó, cadê? Subir aqui um pouquinho. Botão direito, exibir código. Não, aqui no formulário mesmo. Show! O que eu quero fazer? Eu quero criar um código que exclui uma determinada transação toda vez que eu der um duplo clique aqui no meu botão de excluir. Duplo clique não, quando eu clicar uma vez no botão de excluir. Só que eu só vou excluir a informação se eu tiver tudo preenchido aqui, ou seja, se eu tiver o produto, se eu tiver a quantidade, se eu tiver o tipo, o valor, a data e o ID. Assim como a gente tinha aonde? Nesse nosso formulário de controle de produtos. Ó, vou dar um play aqui, vou dar um controle de produtos, dou um duplo clique. Se eu der um duplo clique, ele preencheu o produto, custo, preço de venda e preencheu o ID também. Lembra que o ID fica indisponível? Então aqui ele consegue preencher o ID pra gente. Aqui também nessa caixinha o ID é disponível. Então, ó, assim que eu coloco, se eu clicar em excluir, ele vai excluir esse produto automaticamente dali. Só que aqui não vai ser produto. Aqui vai ser o quê? Um registro de transações. Então a gente vai excluir uma dessas transações aqui. Dá um duplo clique, ela tem que aparecer ali, depois a gente exclui ela. Então vamos ver primeiro essa parte do duplo clique. Vou fechar. Botão direito no controle de produtos de estoque. Por quê? Porque eu vou ver o que eu fiz aqui na caixa de listagem de produtos para a gente mostrar toda vez que eu dava um duplo clique. Então, ó, eu tenho isso daqui. Eu mudo o valor de uma caixa com base em um dos valores dessa caixa de listagem de produtos. Então, ó, vou fazer o quê? Aquilo que eu sempre faço de aproveitar o que a gente já tem. Então, ó, vou copiar tudo isso daqui, ó. Copiei, beleza. Copiei, vou jogar lá no nosso formulário controle de estoque e depois vamos ver quais são os passos que a gente tem que alterar para ver se vai ficar realmente a mesma coisa. Então, botão direito, exibir código e aqui, ó, duplo clique na verdade. Eu quero criar uma macro associada ao duplo clique nessa minha caixa de listagem de transações. Então, ó, duplo clique nela. Repara que ele criou uma macro quando eu clico na caixa de listagem de transações. Mas eu quero só quando eu der um duplo clique e não só um clique. Então aqui eu tenho que mudar. Caixa de listagem de transações, aqui em cima, tá certinho. Só que aqui eu não quero clique, eu quero esse double clique, esse duplo clique aqui. Então, ó, cliquei, perfeito. E aí eu posso apagar essa aqui de cima. Posso apagar, show de bola. Subir aqui um pouquinho, posso apagar. Beleza. Vou dar Enter aqui e vou dar um Ctrl V. E aí vamos ver se o passo a passo, se as coisas que eu estou colocando aqui fazem sentido ou não. Primeiro de tudo, lá no meu controle de produtos, eu tinha apenas 4 caixinhas. Agora eu tenho quantas caixinhas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Então já está faltando informação. Ó, caixa produto, caixa quantidade, caixa tipo, caixa valor, caixa data, que é essa daqui, e aqui caixa ID. Então são essas 6 caixas que a gente tem que mudar. Botão direito, exibir código. Show de bola. Caixa produto.value igual a o quê? Caixa listagem produtos, ponto list, caixa listagem produto. Não, não é isso daqui. Por quê? A gente não está na caixa listagem produto, a gente está na caixa listagem transações. Então vamos lá, vamos recapitular isso daqui. Pode até dar um Enter para ficar mais claro para a gente. O que eu quero colocar na caixa produto quando eu der um duplo clique em uma das linhas da minha caixa listagem transações? Eu quero pegar a informação que está na coluna de produto,
dessa minha caixa de listagem de transações. Por exemplo, para ficar mais claro, duplo clique, vou clicar aqui, play. Se eu der um duplo clique aqui nessa transação, opa, aqui ele deu um erro porque ele já entrou nessa macro, só que a nossa macro não está funcionando ainda. Então, ó, vou colocar fim e vou voltar para lá. Play, beleza. Então não vou mais dar duplo clique, ó. Imagina que eu tenha dado um duplo clique aqui. O que ele fez? Ele vai, eu quero colocar na caixa de produto a informação que está na linha, que está azulzinha, que é a linha que eu selecionei, e está onde? Na coluna produto. E aí eu vou colocar ela aqui. Então vai aparecer produto 2. Na quantidade, eu vou colocar a informação que está na mesma linha, que é qual linha? A linha que está selecionada na minha caixa de listagem de transações. E vou colocar onde? Aqui em quantidade, é a informação que está na coluna quantidade. Em tipo, mesma coisa. Em valor, mesma coisa. Em data, mesma coisa. Em ID, por aí vai. Beleza? Então, show de bola. Vamos fazer isso lá. Vou clicar aqui, botão direito, exibir código, show. Caixa produto velho. Vai receber o quê? Uma das informações da minha caixa de listagem de transações, concorda? Beleza. Como é que eu faço para acessar uma das informações dali? Lembra que quando a gente fez isso lá no nosso formulário de controle de produtos, eu te falei que a nossa caixa de listagem nada mais é do que uma tabela. E toda tabela tem o quê? Linhas e tem colunas também. Colunas aqui assim. O que eu posso fazer para acessar uma informação? Ou seja, eu escolher uma linha e uma coluna. Aí ele me diz um valor tal. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu digo qual é a caixa de listagem que eu estou mexendo, que é essa daqui, ponto, list, e aqui entre parênteses eu vou dizer qual que é a linha dessa caixa que você quer, e aqui eu vou dizer qual que é a coluna dessa caixa que você quer. Aí ele vai fazer o quê? Vai olhar a tabelona, vai procurar a linha, e aí vai pegar, ó, quero a coluna tal. Pronto, descobri qual é a informação. Agora eu te pergunto, qual que é a linha que a gente está querendo procurar para colocar dentro da minha caixa de produto, caixa quantidade, caixa tipo e por aí vai? É sempre a linha que está clicada na minha caixa de listagem de transações. E como é que eu consigo acessar essa linha que está clicada? Assim, ó, caixa listagem transações, vou colocar aqui, ó, ponto list index, que ele vai descobrir qual que é a linha que está clicada nessa minha caixa de listagem de transações. Então, perfeito. Ele vai olhar essa minha caixa de listagem, vai ver qual é a linha que está clicada, perfeito. Essa é a linha que eu estou querendo procurar. Show de bola. E aqui embaixo é a coluna 1. Vamos procurar. Eu quero a caixa produto. Vamos voltar lá na minha caixa de listagem. Duplo clique, essa é a minha caixa de listagem. Quantas informações eu tenho aqui? Tem que voltar lá na minha planilha agora. Ó. Caixa, compras e vendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 informações, então eu tenho 6 colunas aqui que aparecem lá. A minha caixa produto está em qual coluna? Na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu produto está na coluna 2. Então, ó, aqui eu tenho que falar para o botão direito, exibir código. Aqui teria que ser a coluna 2. Só que como eu comentei com vocês lá no controle de produtos, aqui eu não coloco 2. Se eu quero a segunda coluna, aqui eu tenho que colocar 1. Por que isso? Porque a primeira coluna ele entende como índice 0. Então, por isso que a gente tem essa leve confusãozinha aí para essa caixa de listagem. Mas é bem tranquilo, depois você sabe. É só você tirar 1 do número da coluna. Então, o produto está na coluna 2, então aqui eu tenho que colocar 1. Que aí ele vai pegar a informação que está na linha, caixa, listagem, transações, ponto, list index, que é a linha que está clicada, e está em qual coluna? 1, que na verdade é a coluna 2 lá na minha tabela. Se você vier aqui no controle de produtos e der um play, você vai ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas aqui. Por que eu tenho 5 aqui e 6 lá na minha planilha? Porque a gente optou por não exibir o ID nessa coluna. Mas a gente tem que lembrar que essa coluna existe e ela está aqui, ela só não está aparecendo. Então, toma cuidado com isso para você não colocar que o produto está na coluna 0, que seria a primeira coluna. Ele, na verdade, está na coluna 1, que é a segunda coluna aqui da nossa tabela. Então, fechar, botão direito, exibir código. Produto foi. E aí, ó, vou apagar todos esses aqui e vou fazer o resto aos poucos. Ó, copiar, Ctrl V. Depois de produto é a quantidade. Então, ó, quantidade. Coluna, qual é a coluna de quantidade? Vamos entrar para ver. Coluna 3, e aqui a gente tem que colocar 2. Perfeito. Copiar, Ctrl V. Caixa, tipo. Tipo. Aqui vai ser, o tipo está em qual? Está na coluna 4, que seria 3 na nossa caixa de listagem. 3. Perfeito. Ctrl V. Caixa. Valor. Aqui a gente pode procurar o valor aqui. Mas lembra que toda vez que eu mudo
o produto e o tipo, ele automaticamente procura o valor para mim, então você nem precisaria procurar. Mas se a gente quiser colocar, não tem problema. De primeira, eu não vou colocar. Depois eu mostro para vocês que colocando ele vai ficar da mesma forma. Então, ó, ao invés de caixa valor, eu vou pular para caixa data. E aqui vai ser a informação que está na sexta coluna. E aqui, então, eu tenho que colocar 5. E por fim, mas eu posso colocar no comecinho também, não tem problema. Posso colocar, vou colocar no final que a gente tinha feito lá na caixa de, no controle de produtos. Ó, Ctrl C, Ctrl V, caixa, ID. E aqui a gente vai colocar que é o 0, que é a primeira coluna de toda. Primeira coluna e lá vira 0. Então, perfeito. Vamos testar isso daqui, ó. Salvei minha planilha, duplo clique, vou chegar aqui, vou dar um play e vou dar um duplo clique no produto 2. Repara que mesmo sem colocar aquela parte de valor, ele já preencheu o valor para mim. Por quê? Tenta dar uma recapitulada em umas aulas que a gente já fez anteriormente. Toda vez que eu coloco um produto e depois coloco o tipo, ou coloco o tipo e depois o produto, ele já automaticamente procura o valor. Então, por isso que ele fez direitinho. Agora, repara, data, ele colocou um número, ele não colocou a data do jeito que a gente está vendo ali. Só para você entender isso daqui, todo número no Excel é uma data, e toda data no Excel é um número. Só que, para a gente ver isso daqui, a gente não consegue entender que dia que é isso daqui. Que isso daí é 30 de outubro de 2020. Mas a gente consegue fazer com que isso apareça da forma que a gente quer. Lembra que aqui a gente usou um format, que era para formatar esse valor? Antes ele só aparecia 20,81. Agora a gente fez aparecer reais 20,81. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer para isso daqui aparecer em um formato de data. Porque de resto, ó, já está tudo bonitinho. Vou fechar aqui. Vou chegar aqui, ó, botão direito, exibir código, e eu quero formatar essa data para aparecer do jeito certo. Aí para isso eu tenho duas opções. Ou eu posso colocar aquele format, abro parênteses, lá no final eu vou colocar vírgula e o código da formatação de data, ou eu posso transformar essa informação em uma data, que é bem mais simples. Eu posso fazer assim, ó, cdate, fecho aqui, abro parênteses, fecho parênteses lá no final. O que ele vai fazer? Ele vai converter, que é esse C, em uma data, essa informação daqui. Então, ó, ele procura essa informação, converte em data e depois coloca lá na nossa caixa de data. Vamos ver se isso aqui funciona. Salvei a planilha, duplo clique, cliquei aqui, vou dar um play. Duplo clique aqui no produto, repara que ele colocou lá, tudo bonitinho, agora ele foi certinho do jeito que estava. Só repara que ele ficou um pouquinho aqui coladinho demais. Então, se você tiver problema com isso daqui, é só você ir lá no nosso formulário e aumentar um pouquinho o tamanho. Então, ó, chegar aqui, chega no ID, ó, joga esse aqui um pouquinho pro lado, jogar ele um pouquinho para cá, aí ele ficou coladinho no adicionar, chega com essa caixa de data, aumenta, ó, um pouquinho de nada, uma informaçãozinha, beleza, salva aqui, quando eu der play, duplo clique, tá lá. Agora tem uma informação ali certinho. Aí é só ver se você não se incomoda com esse ID tão pertinho. Ou a gente pode também diminuir o tamanho do ID, sem problema nenhum. Seria só chegar, diminuir aqui um pouquinho, ó. Pum, show, salva, tá ali direitinho. Agora toda vez que a gente dá aquele duplo clique, ele já mostra todas as informações pra gente. Então show, a gente fica por aqui nessa aula, onde a gente viu que toda vez que, ó, clico, play, dou um duplo clique, ele já muda as informações, duplo clique, ele muda as informações. Então, toda vez que eu dou um duplo clique, ele preenche ali todas as minhas caixinhas. A gente já tinha feito isso na parte de controle de produtos, ó, duplo clique, ele faz a mesma coisa e agora a gente vai aprender a excluir. Isso a gente vai ver na próxima aula. Toda vez que eu clicar aqui em excluir, ele vai ler essas informações que estão ali e vai excluir essa linha lá da minha planilha, que aí depois de eu excluir da minha planilha, ele vai fazer o quê? Atualizar a nossa caixa de transações. Então na próxima aula a gente vê isso. Espero que tenha curtido essa aula daqui. Lembre de deixar o seu like, não custa nada, mas ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e clica no sininho, que aí você não perde nenhum vídeo dos 7 vídeos que a gente coloca por semana aqui. E também me dá o seu comentário aí, me dizendo se você chegou até o final. E aí, sabe aquelas opções. Ou você me diz se você chegou, ou você me dá um feedback da aula, ou você manda o hashtag somos todos 12%, os 12% que começam a assistir e chegam até o final, ou família hashtag. Então, ó, 4 opções para você, que eu tô gostando de te dar essas opções e nos vemos na próxima aula.